Vamos direto para Brasília, antes de apresentar aqui os convidados do WW de hoje. Na última reunião ministerial do ano, como eu dizia, Lula cobrou de sua equipe velocidade em programas e anúncios federais. Quem tem todas as informações é o repórter Pedro Teixeira, direto de Brasília. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Caio? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Eu apurei com participantes ali da reunião que o presidente estava bastante feliz, contente e tal, fazendo piada, mas ele cobrou os ministros por mais celeridade, mais entregas. Ele não citou nenhum ministro nominalmente, mas disse que algumas pastas precisam tirar os projetos do papel e apresentar entregas. Disse também que o governo terá que focar a sua agenda em 2024 para as questões domésticas. Ele tinha prometido ali que faria viagens internacionais neste primeiro ano de mandato, mas vai direcionar toda a sua atenção e os esforços dos ministros em 2024, segundo estes relatos feitos por integrantes ali do governo que participaram desta reunião, na agenda doméstica, cobrando entregas, cobrando também a comunicação destas entregas, e ele pediu, inclusive, que os ministros aproveitem os programas que foram relançados justamente para voltar a ocupar espaços de aceitação na população, muito por conta deste contexto citado por você anteriormente. Citou, inclusive, alguns programas sociais que devem ser utilizados neste contexto, por exemplo, o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Cobrou dos ministros também, viu, Caio, uma melhor conversa com o Congresso Nacional, principalmente com os integrantes da oposição, porque na avaliação do presidente Lula, conversar com estes parlamentares pode garantir o avanço dos principais projetos e das principais propostas que são enviadas pelo governo aqui para o Congresso. O clima, na verdade, deste recado com relação aos parlamentares de oposição é justamente para que os ministros esqueçam as eleições do ano passado e foquem em tentar avançar nos projetos e nas propostas desenhadas pelo governo para que eles possam ir para as obras e para as entregas. Viu, Caio? Volto contigo. Muito obrigado, Pedro. Todo esse clima que o nosso repórter, o Pedro, mostra dentro ali dessa reunião no Palácio do Planalto dialoga diretamente com a pesquisa que foi divulgada hoje. Nós temos um presidente da República cobrando entregas. Por quê? Porque nessa pesquisa, a aprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu 6 pontos percentuais de agosto para dezembro, né? Os dados, como eu disse na abertura do programa, são da nova pesquisa Genial Quest. Vamos aos números. A avaliação positiva, que em agosto era de 42%, havia caído para 38% em outubro e em dezembro ficou em 36%. 29% avaliaram como regular em agosto, também 29% em outubro e agora 32%. A avaliação negativa era de 24% em agosto, outubro 29% e se manteve na pesquisa divulgada hoje. Não sabem ou não responderam eram 5% em agosto, depois 4% e agora 3%. A pesquisa também perguntou se o Brasil está indo na direção certa ou errada. Em junho, 46% dos entrevistados disseram que está na direção certa. Em outubro, o número caiu para 43% e agora é de 45%. O número de quem vê o país na direção errada era de 41% em junho, 49% em outubro e agora é de 43%. Não sabem ou não responderam eram 14% em junho, 8% em agosto e 12% em dezembro. Os pesquisadores também perguntaram se o governo Lula ajudou a unir ou dividir o país durante o primeiro ano da nova gestão. Para 35% dos entrevistados, ajudou a unir. Para 58%, ajudou mais a dividir o país. 8% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.012 pessoas e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. As entrevistas foram feitas entre os dias 14 e 18 de dezembro e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa, ela trouxe, depois nós vamos trazer aqui um recorte da relação do governo com o Congresso. Mas vamos primeiro à análise. Pedro Venceslau, meu amigo, analista de política aqui da CNN. E temos o autor,
o mentor, né, da pesquisa, o Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quest. Muito bem-vindo, obrigado, viu? Num dia como hoje, de uma muito importante divulgação dessa pesquisa, você está conosco aqui, viu, Felipe? Prazer é todo meu, Caio. Obrigado, sempre que puder estar aqui, vai ser um prazer. Felipe, e aí? De fevereiro para cá, pelas minhas anotações do nosso VT aqui, a aprovação ao trabalho do Lula, a desaprovação cresceu de 28 para 43, por quê? Então, Caio, quando a gente olha para o cenário global, a gente vê que o Brasil, o Lula encerra o seu primeiro ano de mandato com um país dividido em vários fatores. Mas essa divisão que se consolida no final do ano, com essa última pesquisa, a 6ª pesquisa Genial Quest do ano, ela, na verdade, foi construída ao longo do ano de uma maneira um pouco curiosa. O primeiro semestre foi um semestre em que Lula conseguiu avançar sobre o eleitorado do Bolsonaro. Ele chegou a ter 25% de aprovação entre quem votou no Bolsonaro no meio do ano. Mas o segundo semestre foi particularmente ruim para o governo. Por quê? O que aconteceu, na minha avaliação, foi uma acomodação das preferências políticas. Aqueles eleitores que estavam dando uma chance para o governo no começo, esse período que a gente chama de lua de mel, deixaram a lua de mel para trás e voltaram a responder à pesquisa de acordo com as suas preferências, aquelas manifestadas lá atrás. O Lula, nesse momento, tem 15% de aprovação entre quem votou no Bolsonaro e tem 9% de desaprovação em quem votou nele. Ou seja, o que ele ganhou de um lado, ele perdeu de outro. O que a gente mostra, então, é um quadro de bastante estabilidade nessas preferências em relação ao ano passado e essa estabilidade consolidando uma polarização no país. Agora, bom, tem vários dados aí que você coloca e vários dados na pesquisa inteira que nos chamam a atenção. Para mim, particularmente, o que mais me chama a atenção é essa desidratação na faixa de eleitorado, como eu disse na abertura do programa. O eleitor do Nordeste, o eleitor até 2 salários mínimos de renda familiar, o eleitor com ensino fundamental. Onde que está, vamos dizer assim, a desilusão, talvez? O que esse eleitor... Por que ele apoiava, parou de apoiar? Então, essa sua pergunta ela é ótima, Caio, porque ela me ajuda a explicar para quem está nos assistindo esse movimento sociológico eleitoral do primeiro ano, né? O Lula vence uma eleição muito dividida, só que a gente tem o 8 de janeiro, ali bem no comecinho, que criou uma certa barreira de quem é que está dentro do jogo democrático e quem está fora, né? É como se a gente tivesse criado ali uma nova clivagem entre a democracia e não democracia. Nesse movimento e na reação que o governo teve no começo do ano, principalmente com a gestão da agenda do ministro Haddad, o governo conseguiu ganhar espaço. Para que você tenha uma ideia, no começo do ano, o Lula tinha no Nordeste um percentual de aprovação acima do que ele tinha obtido na eleição. Ele tinha uma aprovação entre renda baixa acima do que ele tinha obtido na eleição passada. O que a gente está vendo agora? Os números se encontram. Se a gente compara as últimas pesquisas, ou a última pesquisa da eleição, com essa pesquisa, a gente vai encontrar que o percentual de eleitores que vota no Lula no ano passado é quase idêntico no Nordeste, na renda baixa, entre os católicos. Ou seja, é como se aquilo que ele tivesse ganhado no começo do ano, com esse movimento do 8 de janeiro, tivesse sido perdido até aqui. Então, essa acomodação que eu chamei a atenção, que se deu aí no segundo semestre, ela se deu sobretudo no eleitor que não votou no Lula no ano passado, mas tinha características parecidas com a dos eleitores que o deram a vitória no ano passado. Felipe, só uma pergunta. Em relação ao mesmo ano, o primeiro ano do Bolsonaro, né, dezembro de 2019, no mesmo período, o cenário era parecido com o do Lula hoje ou o Bolsonaro enfrentava um cenário pior? Essa pergunta é ótima, eu até estou olhando no meu celular, porque eu acabei de publicar no meu Twitter essa informação. O Lula chega ao final desse primeiro ano de mandato com 36% de avaliação positiva. O que é isso? É a soma das opiniões que dizem que o governo é ótimo e bom, né? É curioso, Pedro, porque o Lula 3, termina o primeiro ano de mandato pior do que Dilma 1, FHC 1 e o próprio Lula 1. Né? Então, o Lula 3 é pior do que esses 3 outros governos.
Esses dados, eu estou comparando o Quest com, nesse caso, dados do Datafolha. A Quest não existia nesse período anterior. Mas Lula, nesse momento, termina o mandato, o primeiro ano, melhor do que Bolsonaro. Bolsonaro tinha, em dezembro de 2019, 29% de avaliação ótima e boa. Ou seja, dado o grau de polarização que a sociedade vive, o Lula consegue hoje ter um resultado melhor do que o Bolsonaro teve no final do seu primeiro mandato, o único que ele teve. Isso é muito significativo, Pedro. Por quê? Porque, na minha avaliação, vai ser difícil encontrar presidentes ultramajoritários num cenário de tanta polarização no mundo inteiro. O Biden está vivendo isso, o Milei vai viver isso daqui a pouco, os governantes na Europa estão vendo isso. Ou seja, o grau de polarização é tão grande que a sociedade fica ali enrijecida em relação às suas preferências e é difícil que o governo avance em relação a essas pautas. Isso eu sempre também fico nessa reflexão, Felipe. Se um governo, e sem fulanizar, não estou falando especificamente do governo Lula, mas pelo cenário que você coloca, um governo pode ser bom ou regular e ele vai ter uma taxa de rejeição alta. E a taxa de rejeição ou de aprovação não necessariamente vai estar ligada diretamente à taxa de entrega do governo, mas sim a um cenário político de tensionamento, de conflagração e de polarização. É isso? Eu acredito que sim. Não dá mais, Caio, para analisar política com as ferramentas analíticas que nós analisávamos antes da polarização acontecer. Por quê? Porque até 2006, a polarização no Brasil era partidária. Você tinha dois partidos, PT e PSDB, que polarizavam, mas a sociedade estava unificada. O Plano Real venceu a eleição em 94 e 98 e o combate à fome e à pobreza ganhou a eleição em 2002. A partir de 2006, o que a gente viu foi a criação de uma polarização social. Foi a primeira vez que o nós contra eles entrou na agenda. E aí você viu ricos e pobres votando de maneira diferente. Agora, a partir de 18, a gente passou a acompanhar o que a gente chama de polarização afetiva, que é quando os eleitores internalizam as suas preferências políticas, porque passam a ter uma visão de mundo tão diferente da visão de mundo do grupo que vota no outro candidato, que eles passam a não se tolerar. Então, num ambiente de intolerância tão grande, os governos, na minha avaliação, têm que ser avaliados a partir da sua capacidade, quanto eles ganham do outro lado. O Lula terminou a eleição de 2022, com uma margem muito pequena em relação ao Bolsonaro. Então, qualquer ganho que ele tem a partir dali é uma grande vitória, dado essa calcificação que a gente está falando. Ô Pedro, você, enquanto repórter de política, você percebe o governo notando esse cenário e reagindo como? Né? O governo Lula, Palácio do Planalto, reconhece essa situação e tenta transformá-la de alguma maneira em alguma estratégia política? E o que seria essa estratégia? Olha, isso ficou muito claro na reunião de hoje dos ministros. O presidente Lula cobrou entrega, cobrou que os ministros vão para a rua, cobrou que eles gastem o dinheiro que eles têm em caixa. Segundo a apuração do Gustavo Uribe, existem dois ministérios que especialmente incomodam o presidente Lula. O primeiro é o Desenvolvimento Social, cujo titular é um petista. O Wellington Dias é o responsável pelo Bolsa Família. O presidente Lula esperava mais desse ministério, esperava mais visibilidade. E o outro ministério é o Ministério da Saúde. A gente tem ouvido falar muito pouco desse ministério. É um ministério que geralmente tem mais holofote. A ministra tem sido discreta demais. E também não tem entregado o que os partidos que estão no Centrão esperam em termos de obra. Né? Acontece que a ministra da Saúde, a Anísia, ela é da cota pessoal do presidente, o Wellington Dias não. É política, né? Exatamente. Agora, essa preocupação do presidente ficou muito clara na Conferência Nacional do PT, que aconteceu agora recentemente, na qual o presidente fez um discurso para os pré-candidatos e para os vereadores e prefeitos do partido, ou seja, a base do petismo. E ali ele deu uma bronca nos ministros que precisavam ir mais para a rua, etc., e falou também sobre evangélicos, né, que é um investimento que o presidente Lula pretende fazer enquanto governo e enquanto partido. E uma das ações que estão sendo feitas nessa área é justamente no Ministério do Desenvolvimento Social. A pedra fundamental foi um protocolo de intenções assinado pelo ministro Wellington Dias com igrejas evangélicas para instrumentalizar essas igrejas para que elas levem até os fiéis, na base da igreja, os programas sociais, para que elas abram a porta dos movimentos sociais para essas igrejas. Bolsa Família, Desenrola, Minha Casa Minha Vida, etc.
Em outra frente, os conselheiros do Lula estão preparando um projeto para legalizar igrejas evangélicas, sobretudo as igrejas pentecostais, que não fazem parte das grandes agremiações. A maior resistência que existe ao presidente Lula entre os evangélicos são das grandes igrejas, Igreja Universal do Reino de Deus, etc. Mas existe um percentual muito grande de igrejas autônomas, que não são ligadas a elas. E essas igrejas, majoritariamente, estão em forma irregulares. Elas não têm alvará, elas não pagam IPTU, portanto, elas não podem receber recursos privados para as suas ações sociais. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo um grande mapeamento das ações sociais das igrejas para se aproximar delas e, claro, o PT vai acompanhando isso de perto para reverter isso em ganhos eleitorais. Conversei também com a deputada Benedita da Silva, que é uma das maiores entusiastas desse movimento. E, para finalizar, o próprio PT estruturou nos 27 estados brasileiros um núcleo evangélico do partido. Essa já é uma realidade. E eles perceberam que não adianta tentar converter os evangélicos, que é muito difícil furar a bolha evangélica. O bolsonarismo está muito consolidado enquanto discurso. Então, eles estão fazendo o quê? Levando os programas sociais e chegando com entrega para as igrejas, para dessa forma tentar ampliar o eleitorado do presidente, porque há um eleitorado muito grande, né, Felipe? Os evangélicos representam uma grande parcela do eleitorado e uma peça de resistência ao presidente. Se eu puder só fazer um comentário, que eu achei ótimo que o Pedro está trazendo isso. A gente mapeou no ano passado, Pedro, 4 grupos que foram fundamentais para a vitória do Bolsonaro. Mapeamos também 4 no caso do Lula, mas vamos falar primeiro do Bolsonaro. São os empreendedores, basicamente classe média, que tiveram um grande desafio durante o governo Dilma, criaram uma rejeição aí em relação ao PT. O setor do agro, que obviamente economicamente é o mais importante para o Brasil hoje, é um dos setores que mais movimenta a nossa economia, né? O setor dos fascistas, que é um grupo muito pequeno, mas que existe na sociedade, e o grupo de conservadores cristãos, que são exatamente aquele percentual de eleitores que tem valores conservadores, valores esses que dão sustentação a uma identidade política grande do Bolsonaro. A única chance que o Lula tem, fazendo esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, de ampliar a sua base, de sair apenas dos 4 grupos que o elegeram para conquistar algum desses, é a partir de resultados econômicos concretos. E, em especial, dos evangélicos, que compõem uma base pobre da sociedade brasileira, né? Um segmento que depende do Estado, né? Mas que tem nos valores aí uma identidade importante. Então, essa estratégia que você está contando, a primeira vez que estou ouvindo, estou aqui refletindo a respeito disso. Não, e dialoga diretamente com tudo que a gente está falando. É a alternativa, é a estratégia que o governo tem de fato para tentar adentrar neste segmento, que é de fato muito importante. Foi fundamental, Caio, na eleição do Bolsonaro em 2018, foram os evangélicos que deram na reta final do primeiro turno o arranque para o Bolsonaro, né, e bem para o segundo turno em 2018, e foram fundamentais como base de sustentação do governo Bolsonaro a partir daí. O pastor Paulo Marcelo Schallenberg, que durante a campanha era conhecido como pastor do Lula, é um dos conselheiros dele, ele me passou alguns números interessantes. Ele falou que existem 178 mil templos no Brasil e 48% deles são de igrejas autônomas. Então existe um grande espaço aí para o PT trabalhar. São 44 milhões de evangélicos, sendo que 25 milhões são pentecostais. Então, essa estratégia passa muito pelos pentecostais também. Vamos só dar uma olhada em um outro recorte sobre que a pesquisa mostrou sobre a relação do governo com o Congresso. Está ali, ó, em junho, 51% achavam que Lula tem mais dificuldades no Congresso se comparado ao Bolsonaro. E esse número hoje caiu para 36%. E 31% acreditavam que Lula tinha mais facilidade do que o Bolsonaro. E agora são 50%. Ô, Pedro, você sente o governo, de certa maneira, essa pesquisa, a gente estava falando ali de alertas para o Palácio do Planalto, mas agora mostra ali uma percepção até de um encaixe ali, né? O governo conseguiu mais ou menos encaixar essa relação com o Congresso, claro, cedendo bastante, né? Você vê ainda uma relação trincada e que pode dar algum problema. Hoje, inclusive, o presidente Lula foi lá, promulgou, sentou na mesa, promulgou a reforma tributária. Conseguiu encaixar essa relação? Essa é uma relação que ela vai e volta, né? O Congresso Nacional apresentou para o presidente Lula a fatura mais alta desde o seu primeiro mandato. E ele no Lula 1 e no Lula 2 teve muito mais margem de manobra do que ele tem agora por conta do orçamento impositivo.
O orçamento impositivo, ainda mais com essa agenda agora que obriga os empenhos no primeiro semestre, ela impede que o presidente procrastine e ele perde, portanto, o poder de barganha. Então, ele está refém disso. E o grande trabalho que o governo vem tentando fazer é convencer os parlamentares a investirem suas emendas nas obras do PAC, porque elas perderam muito dinheiro. Então, o governo se vê ali emparedado pelo Congresso Nacional. A relação do presidente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é uma relação também que de sístole e diástole, né? Eles se aproximam e se afastam. Hoje a gente viu que eles estavam num clima ali de irmandade, né? Um clima de constituição de 88. E com o Pacheco também. A gente viu que eles fizeram todos os sinais ali, no caso do Senado, para aprovação do Flávio Dino na sabatina. Havia uma preocupação com o Davi Alcolumbre muito grande, porque na gestão Bolsonaro ele procrastinou a sabatina do André Mendonça. Ele deu os sinais todos para o presidente, mas também quando chegam algumas outras votações, o Congresso se une para pressionar o Executivo. E o Executivo também se vê emparedado nessa disputa entre o STF e o Congresso Nacional, tendo que ali arbitrar essa crise entre os dois poderes. É uma relação que está sendo difícil de administrar para o presidente e isso tem gerado problemas na governabilidade e, consequentemente, na popularidade do presidente. Né? Ô Felipe, tem um dado que me chamou muita atenção, que eu adorei na pesquisa, que é o seguinte, deixa eu pegar minha cola aqui, quando questiona, né, os maiores erros do governo Lula, e aí as respostas são agendas de esquerda, né? Aqui, não classificar o Hamas como grupo terrorista, retomar relações com a Venezuela, aumento de impostos, né, para quem quer comprar arma. Só que os maiores acertos também são agendas clássicas da direita, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Da esquerda. Da esquerda, perdão. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. E aí, como que se explica? Os grandes erros apontados na pesquisa são erros vinculados a uma agenda de esquerda. E os grandes acertos, segundo a pesquisa, são acertos vinculados a uma agenda de esquerda. Isso é a fotografia de um Brasil polarizado. Porque quem nomeia os erros são os eleitores que não votaram no Lula. Portanto, eleitores que têm uma visão de direita em relação a esse assunto, né? O único tema que foge a essa questão que você trouxe são as viagens internacionais que o presidente fez ao longo desse ano. A gente já tinha publicado na rodada da pesquisa anterior esse indicador dizendo que os brasileiros viam com excesso as viagens que o presidente fez em 2023. O resto é tudo agenda ideológica que virou crítica, que são agendas que a direita impõe sobre os seus eleitores para virar crítica ao governo. A mesma coisa acontece do outro lado, a esquerda impondo as agendas dos programas sociais para mostrar que o governo tem entrega. Mas o que chama atenção para mim, Caio, além dessas agendas que estão polarizadas a partir da esquerda, é o fato de que nem o governo, nem a oposição conseguiram criar uma identidade ou uma marca de governo ou de oposição capaz de unificar os dois eleitorados. Se você prestar atenção na pesquisa, são vários os fatores entre quem diz que acertou, né, sobre os acertos e entre os erros, que são nomeados pelos eleitores. Ou seja, não tem um item que é lembrado com mais força, nem entre os governistas, nem entre os oposicionistas, que deflagraria uma certa identidade, né? Olha, o governo Lula é bom nisso, 35% de... Não, são 6, 7, 5, ou seja, é uma agenda fragmentada. É essa agenda de rede social em que a cada dia você tem um tema novo que surge, mas morre também em 24 horas. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente falou no começo. Essa nova maneira de governar, esse novo modus de governar, está cada vez mais difícil para os presidentes, porque eles têm que o tempo inteiro construir pautas e tentar, com isso, manter sua popularidade alta. É mais difícil. A gente vai falar bastante... Vamos só chamar o break, Pedro, daí a gente volta, porque a gente vai continuar nesse assunto, inclusive expandindo mais a pesquisa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os sinais de Lula e da polarização no país no primeiro ano da volta do PT ao poder. Até já.